E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus. Vamos dar continuidade então ao vídeo anterior sobre conflitos. Ah, então você vai explicar sobre aquele começo que você falou da Primeira Guerra Mundial? Vou explicar. Olha só que interessante. A Primeira Guerra Mundial era uma guerra grande, de grandes proporções, mas ainda assim era uma guerra territorial entre imperadores, né? Entre monarcas. Então eles estavam guerreando ali por território e tal. E normalmente esse tipo de guerra por território acaba com acordos de paz, tá? Por mais que tenha morte e tudo mais, mas acaba em acordo de paz, porque é interessante para os dois lados que não tenha tanto prejuízo, que não tenha tantos danos, sabe? Que não tenha tantas baixas e que a terra se mantenha boa, né? Porque eles querem aquele pedaço de terra ali. Então, por mais assim que a Primeira Guerra Mundial fosse grande, ela não seria tão destrutiva quanto foi quando entrou os Estados Unidos em 1917. Porque a guerra até então era uma guerra territorial entre países, né, entre reinos. Até entrar os Estados Unidos, que chegou com a sua social-democracia e chegou arregaçando tudo. Os Estados Unidos transformou a Primeira Guerra Mundial em uma guerra ideológica. O que antes era uma guerra territorial, agora virou uma guerra ideológica. Transformou a guerra em uma guerra entre o bem e o mal. A democracia representada pelo bem e a monarquia representada pelo mal. E numa guerra ideológica não acaba com um acordo de paz, delimitando terra e tudo mais. Não, uma guerra ideológica acaba com o inimigo destruído, acabado, arrasado. E foi isso que aconteceu. Os Estados Unidos acabou com a Áustria. Só para mostrar o poder da democracia. Tá, e o que isso tem a ver com aquele trecho do começo lá do primeiro vídeo? É o seguinte, aquele trecho do começo eu estava mostrando que mesmo numa situação de guerra extrema, que era a Primeira Guerra Mundial, as pessoas optaram em manter a paz e a ordem na época de Natal, por exemplo, ou em outras situações, como quando o soldado está se exercitando e tal, como eu tinha dito antes no outro vídeo. Então as pessoas ainda são humanas, mas o que faz as pessoas, mesmo durante a guerra, continuar guerreando, atirando e matando o outro? Para a gente poder entender isso, eu preciso contar uma outra história. Uma outra história, eu vou contar. Na década de 60 ou 70, houve um experimento chamado experimento de Milgram, feito por um cara chamado Milgram. Eu não lembro o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Milgram. E o experimento... É assim, já tá atrapalhando um pouquinho. E o experimento consistia do seguinte, a pessoa chegava, ela era paga pelo Milgram por $4,50, uma coisa assim, é um valor bem simbólico mesmo. Ela chegava numa sala e tinha uma mesa com um gerador de tensão que ia de 15 a 450 volts e o microfone. E atrás dela ficava o cara que estava aplicando o teste, na verdade era um ator, mas que ele estava aplicando o teste e estava analisando, fazendo, né, as anotações dos experimentos. Mas na verdade era só um ator, então ele só estava ali só para passar aquele ar de autoridade. O gerador de tensão é uma máquina que, simplificando, tá bem simplificado mesmo, é uma máquina que gera energia, tá? Da sua tomada sai uma tensão de 127 volts. O pessoal fala 110, mas é 127 volts. Mas não é toda tomada que é 127 volts, tem tomada que é 220, por exemplo o chuveiro, ele funciona a 220 volts. Isso é tensão. As pessoas falam, é voltagem. Não é certo falar voltagem, é certo falar tensão. Na verdade não está errado não, mas sabe aquela coisa, é tensão, é corrente, não é amperagem, enfim. E aí a pessoa que está passando pelo experimento, ela tinha que fazer o seguinte, ela tinha que pegar uma lista que estava em cima da mesa com várias palavras, era uma sequência de palavras. Ela tinha que falar essa sequência de palavras no microfone, e aí uma pessoa numa outra cabine estava com um fone de ouvido ouvindo essas palavras. E quando ela ouvia essa sequência, depois ela tinha que repetir. E se ela errasse, a pessoa que estava passando pelo experimento tinha que dar um choque nela, na que está com o fone. E cada vez que a pessoa que estava com o fone errasse a sequência, a pessoa que estava lá do outro lado falando tinha que aumentar a intensidade do choque. Então tinha que ir subindo a tensão até chegar nos 450 volts. Caramba, 450 volts! E isso ia acontecendo, a pessoa ia falando uma sequência de palavras, a sequência era grande, a outra pessoa estava lá repetindo, ela errava e tomava choque. No começo, 15 volts não dói tanto, na verdade acho que a pessoa nem sente direito 15 volts. Mas conforme vai subindo, vai começando a doer, vai começando a queimar. E a pessoa do outro lado começava a berrar, começava a gritar, para, por favor, eu sou cardíaco, para. Chegava um ponto em que ela não respondia mais. E tava lá nos 300, 400 volts e a pessoa não respondia mais, estava dando choque nela. Ou seja, tá praticamente morta e a pessoa aplicando choque ainda. É claro que o homem que estava na cabine também era um ator. Não era uma pessoa que estava tomando choque de verdade, era só um ator que estava lá repetindo, né, ouvia as palavras, repetia, e aí ele via lá quanto de choque estava aplicando e gritava e tal, mas era só um ator. O experimento era para saber por que a pessoa, mesmo sabendo que estava causando mal a outra, ela continuava a aplicar o choque. Pera aí que minha cachorra quer sair agora.
E o interessante é que é o seguinte, que quando a pessoa que estava passando pelo experimento começava a aplicar o choque e a outra pessoa começava a gritar, ela parava e olhava pro cara que estava atrás, a autoridade. E ele falava assim, ó, por favor, continue. E ele voltava e continuava aplicando. Então, ele até se sentia meio incomodado, mas como o cara estava falando para continuar, ele continuava. E de todo mundo que passou por lá, eu acho que foi mais ou menos 40 pessoas, dessas 40 pessoas, 65%, ou seja, 2/3 dessa galera, foi até o final dos 450 volts. Mano, que bizarro! E todo mundo que passou pelo teste foi a pelo menos 300 volts. Isso é mais bizarro ainda, porque o cara que pegou mais leve, que foi no nível mais baixo da tensão ali, foi 300 volts. Você já tomou um choque do seu chuveiro de 220 volts? Se você não tomou, você já viu alguém tomar esse choque? O cara voa, porque o choque é muito forte, 220 volts. Agora imagina 300. Agora imagina mais do que o dobro de 220, que é 450. É muito forte, mesmo a pessoa estava aplicando, cara. Isso é maluquice. Na verdade, não é maluquice. Tem uma explicação. Quando a pessoa ela parava e olhava para o cara que estava ali analisando, que estava anotando os dados, ele falava uma sequência de 4 frases. Claro que ele não falava as 4 seguidas, mas cada vez que a pessoa parava e olhava, ele falava essas frases em sequência. A primeira delas era, por favor, continue. A segunda, peraí que eu tenho que pegar a colinha aqui que eu não lembro. A segunda era, o experimento requer que você continue aplicando. A terceira frase era, é absolutamente essencial que você continue aplicando o teste. E a quarta era, você não tem outra escolha a não ser continuar. Aí você pode pensar, caramba, com essa frase aí que a pessoa vai mesmo. Na verdade, não. É muito curioso isso, mas quando a pessoa chegava na quarta frase, ela ouvia isso, ela parava. Todo mundo que chegou na quarta frase, parou ali. Por quê? É muito esquisito, não é? Vamos tentar entender isso aí. A primeira frase, por favor, continue com o experimento, foi dita por uma pessoa que ali tinha uma posição de autoridade, que era o cara que estava aplicando o teste. E é muito interessante porque quando uma pessoa que é uma autoridade fala de forma educada e até amorosa com uma pessoa que se sente inferior a essa autoridade, ela acaba criando uma aproximação e é mais fácil da pessoa obedecer essa autoridade. Você pode ver que quando tem político, tem alguém que, assim, que é considerado uma autoridade falando de forma educada e simpática com as pessoas tendem a gostar dessa pessoa e se sentir próximas delas. É uma coisa psicológica, eu não sei por que acontece isso, mas é assim que funciona. É muito estranho, né? A segunda frase é, o experimento requer que você continue. Olha só como que essa frase tem um peso maior. Acaba inflando o ego da pessoa. O experimento requer que você continue. A pessoa fala, caramba, o experimento precisa de mim. Essa pessoa que está aplicando, essa autoridade, que agora eu já criei uma simpatia com ela, precisa de mim, precisa que eu continue. Entendeu? O experimento precisa de mim. Eu estou fazendo parte de algo maior e eles estão precisando de mim. Então eu vou continuar. A terceira frase tem um apelo ainda maior. É absolutamente essencial que você continue. Ou seja, cara, é muito importante que você continue, porque você é importante. Olha o ego da pessoa. O ego da pessoa inflou tanto que chegou até explodir. Caramba, eu sou muito importante, eu sou muito especial. É absolutamente essencial que eu continue. Esse experimento precisa de mim. Esse cara precisa de mim. Eu sou muito importante. A gente tem que fazer isso aqui acontecer. Isso aqui é algo muito grande que eu estou participando. Uau, é incrível. O ego da pessoa foi lá, nossa. E aí o último é, você não tem outra escolha a não ser continuar. Isso quebra a pessoa. Isso acaba com o ego dela. Tudo aquilo que eles conquistaram nas 3 primeiras frases, na quarta quebrou tudo. Porque falou assim, o quê? Então quer dizer que eu sou só um robô? Eu sou uma pessoa irracional? Não consigo tomar decisões por minha própria vontade? Eu não vou fazer mais nada disso aqui não. Não vou mais participar disso aqui não. Tô saindo. Isso criava rebeldia. Isso criava uma repulsa da pessoa porque ela estava recebendo uma ordem agora. Ou seja, tipo, você não é tão especial assim. Na verdade, você é um nada, você é um merda. Você tem que só seguir as minhas ordens, porque você não tem nem capacidade para tomar decisão sozinho. Você tem que seguir a minha ordem, entendeu? Essa última frase indica isso para a pessoa. É bizarro. E uma coisa interessante é que a primeira frase, por favor, continue o experimento, ela não é dita, por favor, continue o experimento. Não está implorando, não está, nossa, pelo amor de Deus, faça. Não é isso. É uma autoridade dizendo de forma educada e simpática, por favor, continue. É uma mini ordem de uma autoridade. Não está implorando, porque implorando faria a pessoa que está aplicando o teste lá, aplicando o choque, se sentir acima. Mas não, a frase foi dita, por favor, continue com o experimento, de forma de cima para baixo. Não é de baixo para cima, não foi implorando, foi dando uma mini ordem. Cara, isso é muito, muito interessante de se estudar. A autoridade, essa ordem da autoridade, sabe? E o que isso tem a ver com a guerra? O que tem a ver com a Primeira Guerra e os soldados?
Tem tudo a ver. Porque se você for parar a pensar, o soldado que está ali, ele não quer guerrear, ele não quer lutar, ele não quer conflitar com ninguém. A prova disso é essa trégua de Natal, que as pessoas paravam, mesmo sendo adversárias mortais, elas estavam uma matando as outras, elas paravam e iam lá abraçar, comemorar. E, cara, é porque naturalmente as pessoas não querem brigar, as pessoas não querem conflitar, eles não são inimigos, mas tem uma carga emocional e psicológica muito maior por trás que faz ela vencer essa própria vontade de não querer brigar e continuar seguindo ordens. Você pode estar até pensando, ah, mas ele está recebendo ordem ali de uma forma autoritária, ele pode se rebelar. Então, mas como ele chegou lá que é o negócio? Porque como que eles convocam soldados para a guerra? Não é tipo assim, vocês vão e acabou. Não é assim. Eles falam assim, a gente precisa de vocês. I want you. A gente precisa de vocês aqui. O nosso país precisa de vocês, a sua família precisa de vocês, a cidade precisa de você, o país precisa de vocês, nós precisamos de vocês. A gente precisa que vocês estejam lá defendendo o seu país. Entendeu? Olha só, nossa, eles precisam de mim, olha como eu sou importante, olha como eu sou essencial para essas pessoas. Peraí, e se eu não for? Se eu não for, o outro país vai estar forte e vai vencer o meu país. Eles vão arrasar com o meu país, eles vão matar minha família, vão matar as outras pessoas, vão destruir tudo e vai ser culpa minha. Eu preciso ir, porque se eu não for, você é um covarde, você é um traidor, eu preciso ir. Então, cria uma carga emocional de tipo, caramba, eu preciso ir porque eu sou essencial, eu sou importante, e também eu preciso ir, senão vai dar merda e vai sobrar pra mim. E a culpa vai ser minha. Então, eles criam um peso, uma responsabilidade muito grande em cima dos soldados que são convocados pra guerra. E não é só isso. Na hora que ele vai, ele tem o superior dele ali. Ele pode se rebelar contra o superior dele, mas o superior dele tem um outro superior. Esse superior tem um outro superior, e tem um outro superior, e vai indo embora. É uma hierarquia gigante, acho que tem umas 10 pessoas aí nessa hierarquia até chegar no cabeça lá. Eu acho que é o general, né? O general indicado pelo presidente, eu acho que é isso. Eu não sei direito a hierarquia aí, eu não cheguei a decorar ainda, mas tem uma hierarquia. Então o cara fala, eu vou desobedecer a ordem do meu superior, mas tem outro superior, e tem o outro, tem o outro, tem o outro. Tem muita gente pra trás aí que tá mandando eu fazer tal coisa. Então quando o cara fala, mata o fulano, na verdade, não é ele que está falando, são os outros, tem muitas outras autoridades dizendo, mata ele. Aí já vem toda aquela carga emocional, caramba, se eu não fizer isso, o meu país vai ser arrasado, minha família vai morrer, todo mundo vai morrer, a culpa vai ser minha, eu preciso fazer isso. Aí pá, mata o cara. Entendeu? Mesmo ele não querendo, mesmo ele sabendo que é uma coisa idiota matar outra pessoa por um interesse de uma outra pessoa lá atrás. Mas ou ele faz isso, ou ele faz isso, não tem o que fazer. Eu tenho certeza que esse soldado, se ele tivesse a opção entre estar na guerra matando outros soldados ou estar na cidade dele, na rua dele, cuidando, protegendo a família dele, protegendo os vizinhos dele, protegendo o bairro dele, entre essas duas opções eu tenho certeza que ele escolheria a segunda, porque além de ser mais segura, ele realmente está tendo um propósito verdadeiro, ele está defendendo ele e a família dele, ele está realmente servindo para um propósito nobre. Agora, ele estando na guerra, ele não está servindo os interesses próprios ou da família ou de outras pessoas. Não, ele está servindo os interesses de um presidente ou de um imperador que na verdade não está nem aí com ele. A verdade é que é o seguinte, vamos pegar o presidente, tá? Que é o que a gente vive hoje, é o mundo de hoje. O presidente está lá de boa. Ele fala, vamos atacar tal lugar. E pega e manda atacar. O que ele está perdendo com isso? Nada. Ele não está perdendo nada, ele está mandando os outros, está mandando a peãozada para guerrear, tá nem aí. Que se dane, que morra todo mundo, entendeu? Ele não tá nem aí. Essa que é a verdade. A distância entre o presidente e um soldado é tão grande que pra ele é só número. Pra ele é como se ele estivesse jogando xadrez e jogando peão na frente. É isso que acontece. Eu tenho certeza que se no lugar dos soldados a frente da batalha fosse seguida pelo presidente, com os filhos dele, com os irmãos dele, com, sei lá, os pais, os tios, a família dele, com os parentes dele, com os amigos dele, com os conhecidos dele, se fosse esse pessoal na frente depois dos outros soldados, eu tenho certeza que nenhum presidente mais faria guerra, porque eles teriam tudo a perder. Agora, do jeito que é hoje, que o presidente só fica, vai pra lá, mata aqui, invade ali, morreu, ele não tem nada a perder, cara, ele não tá perdendo nada, essa que é a verdade, quem tá perdendo são as famílias do povo, é a população, é o país que tá perdendo. Agora, o presidente, que se dane. E para o presidente é mais de boa ainda, porque no caso de um rei, se o rei faz algum tipo de merda, vai voltar pra ele. Se ele fizer uma merda hoje, daqui uns tempos no futuro, vai voltar tudo pra ele, porque o rei fica bastante tempo no poder. Então ele tem que agir com mais prudência, porque se ele for imprudente, se ele jogar merda no ventilador, vai espirrar nele. Agora um presidente, quando ele faz uma merda, ele joga merda no ventilador, dali 4 anos,
Ele já saiu e tá outro cara no lugar. E o cara que porque a merda que bate no ventilador vai espirrar nele. E ela fala assim, nossa, não, mas o presidente não faria isso. Não! Olha a história do Brasil. Olha o que esse bando de presidente fez no passado e veio fazendo até hoje. E olha o que está acontecendo hoje. Os outros presidentes, os próximos presidentes, o de hoje e os próximos, vão sofrer por atitudes dos presidentes passados. Essa é a maior prova. O Brasil é a maior prova histórica que o sistema democrático com presidentes não funciona. Não adianta, os caras entram no poder, roubam o que podem, fazem a merda que podem, porque depois quem vai pagar são os próximos. E eles vão estar aqui, que se dane. O que pode acontecer de mal? Um foi preso, o outro está sendo perseguido, o outro está sendo investigado. Ei, o que é isso perto de tanta gente que morreu em fila de hospital, tanta gente que morreu de fome, tanta gente que está tendo problema com doença, que não tem dinheiro para poder pagar o serviço médico, que não tem emprego, que não tem nada disso. É tudo culpa desse sistema. Antes do sistema monárquico do que o sistema democrático. Porque a democracia é o declínio da civilização. A gente trocou uma pessoa que tinha que ter pensamento a longo prazo em relação ao país por uma que só tem que pensar a cada 4 anos e que se dane. Ele tem que tirar o maior proveito dele e das outras pessoas durante 4 anos. E é muito difícil ter um presidente justo, um presidente que vamos resolver. Olha, ainda bem que a gente está tendo um, que é o caso do Bolsonaro, que ele não tá fazendo tanta merda. Tá fazendo, sim. Vocês estão aí, não, eu tô querendo passar a mão na cabeça de presidente. Mano, para com isso. Para, vocês não podem ficar passando a mão de cabeça de presidente. O presidente fez merda, vocês têm que brigar sim. E tem que fazer piada sim. Eu vi gente reclamando de humorista tá fazendo piada. Mano, tem que fazer piada sim. Tem que criticar. O cara tá fazendo merda. Não se pode apoiar cegamente uma pessoa. A gente tem que analisar tudo que ela tá fazendo. E se ela fizer merda, a gente tem que criticar sim. Sabe? O certo, na verdade, não era nem ter presidente. O certo é não funcionar do jeito que tá funcionando hoje, entendeu? Mas, enfim, já que tem, então, sabe, ainda bem que tem um lá que não tá fazendo tanta merda. Porque se tivesse entrado outro, a gente estaria hoje, sei lá, velho, discutindo preço de gás. Porque o país estaria muito pior do que tá. Ele ia continuar fazendo as porcarias que os outros governos fizeram. Mas, enfim, com esses 2 vídeos, a gente aprendeu por que os conflitos ocorrem e como contornar esses conflitos. E também provamos que o ser humano prefere a paz do que a guerra, prefere manter a ordem e a negociação do que agir com violência e com conflitos. A prova disso é a própria guerra. E também a gente entendeu por que mesmo o ser humano preferindo a paz, preferindo agir de forma racional e com livre comércio, eles acabam agindo de forma agressiva e violenta, né, por causa de carga emocional e tudo mais. Enfim, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, dá like aí no vídeo. E se não gostou também, dá dislike, sai daqui. Enfim, beleza? Obrigado por ter assistido e até a próxima. Falou. Um cara criou... Ih, minha cachorra tá querendo entrar. Caramba, eu me perdi no raciocínio aqui. Vem, olha que coisinha bonita. Dá um oi aí pra galera. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Vai, fica... não. Tem o fio aqui. Ai, meu Deus. Ô, Cindy, não dá pra você ficar no colo agora. Bom, dá sim, vai. Vamos tentar. Ó o fio. Aí, vem. E ela chegava numa sala... Meu cachorro pulou aqui. Ela chegava numa sala... Cindy, dá tchau aí pra galera. Dá tchau. Tchau. Tá com sono, né? Ai, tadinha, tá com sono. Dá tchau aí. Tchau.